Como é que anda a sua autoestima? Esse é o tema do quadro Bem-Estar hoje, dessa terça-feira, com a psicóloga Cláudia Malfatti, que já está aqui com a gente. Bom dia, bem-vinda. Olá, bom dia, obrigada. Verusca, a autoestima é a imagem de si mesmo, é a avaliação que a gente faz da gente. Então, a maioria das pessoas não tem uma boa autoestima, inclusive é muito raro, tá? A maneira como a gente pensa, sente, vai interferir no nosso comportamento. Então, a maneira que você pensa do que você vai interferir no comportamento, como você sente que você é. E como que nasce a autoestima? A autoestima, ela nasce a partir das nossas referências. Inicialmente, as nossas referências são os nossos cuidadores, são os nossos espelhos, pai e mãe, né? Depois, vem professores, amigos, vizinhos. Então, a gente pode falar que é um conjunto do cultural, do ambiente e desse grande outro, dessas pessoas que nós valorizamos. E o que acontece? A partir disso, é formado um ideal do que você quer ser ou entende que deveria ser, né? Quando esse ideal ele é muito elevado ou até impossível de atingir, a pessoa ela começa a ficar frustrada, desanimada. São pessoas que têm a autoestima baixa. Pessoas com uma boa autoestima, elas conseguem entender que muito mais fácil trabalhar com a sua insegurança, conseguem entender que ninguém é perfeito e nunca será. Então essa é a principal diferença. E quando a pessoa ela tem, então, esse medo de ir para a vida, porque o que é? A gente funciona através da falta, o nosso desejo vem através da falta, né? Então, quando você tem muito medo de arriscar, mesmo quando você tem o desejo, você recua. E isso causa, de fato, muita frustração, muito desânimo, a pessoa começa a se sentir inútil, que são as características aí da baixa autoestima. E chega também num ponto que a pessoa chega até não querer mais desejar nada e que isso é muito ruim para a vida. Sim. É um conformismo, vamos pensar assim, que atrapalha toda a nossa vida, que é a partir do nosso desejo, da nossa falta, que a gente vai buscar o nosso desejo. E eu trouxe um vídeo bem interessante sobre isso. Vamos assistir? Baixa autoestima não é uma coisa que afeta pessoas que procuram fazer terapia. Afeta 90% da humanidade, eu acho que sofre de uma autoestima baixa. Quando a pessoa vai fazer um trabalho de autoajuda, ou de terapia, ou fazer um curso, e ela começa a se desenvolver, mesmo que ela não saiba que aquilo está melhorando a autoestima, ela começa a apresentar sintomas de que a autoestima está melhorando. E começa com a própria linguagem corporal. A primeira coisa que eu percebo nas pessoas quando elas estão começando a se sentir mais senhoras de si, é que a forma como elas expressam-se, a forma como elas se comunicam, a forma como elas se sentam muda. É interessante isso, elas começam a ter mais domínio. Então, uma das primeiras coisas que a gente percebe que a autoestima dá nas pessoas é uma mudança na forma como você se apresenta para o mundo e na forma como você percebe o mundo. Você descentra a percepção da sua dor para perceber o entorno, o que dá mais inteligência para poder você gerenciar os relacionamentos, o trabalho, porque se eu não estou percebendo o que está ao redor, se eu não estou vendo um bambu gigante em cima de mim, eu estou correndo riscos de pessoas que vão ser tóxicas na minha vida, de oportunidades que eu vou perder porque eu não estou enxergando, porque eu estou dentro da dor que está me definindo. Interessante, né? Muito interessante. Poxa vida. E, assim, para a gente dar até um exemplo, por exemplo, nós estamos aqui, né? Dependendo, você pode perceber diferente de mim. Então, se alguém aqui no estúdio começa a rir, se eu tenho uma autoestima baixa, eu acho que está rindo de mim. E você pode enxergar, e você pode enxergar que a pessoa está rindo de algo que pode ter achado engraçado, que eu falei. Que não tem nada a ver com você. Que não tem nada a ver. Como eu sempre digo, né, gente, a gente precisa buscar ajuda, né? Buscar ajuda, trabalhar, porque acaba barrando muito a vida, muita conquista. Você gosta de alguém, você tem tanto medo de falar e se frustrar, então eu nem falo, eu nem vou, eu nem tento, mas eu não vivo, né? Fica essa confusão, esse conflito que precisa, dependendo da intensidade,
buscar, de fato, trabalhar essas crenças. O que é falado pra gente durante toda a vida vai marcando. Você é isso, você é aquilo, né? Principalmente a criança. A criança, ela tende a acreditar que tudo que é falado para ela é verdade. Então tem que tomar muito cuidado também, que começa ali na infância. E tem que tomar cuidado também para não encher a criança de autoestima também. Eu lembro que eu era uma criança com baixa autoestima e aí eu falei, não, minha filha não vai ser assim. E aí comecei nossa, você é linda, você é forte, você é inteligente. E eu acho que eu injetei muito a autoestima nela. Tudo que é demais. Exatamente, o que também é muito ruim. Tem muita mãe que faz isso, né? Isso, e você sabe também que a superproteção a criança acaba se sentindo insegura e influencia na autoestima. Com medo até de desapontar, né? Isso, e também qual que é a mensagem da superproteção? Qual que fica a mensagem? Eu não dou conta, eu não consigo... Né? Então, é isso que você está falando. Tudo que é exagerado acaba sendo um problema. Exatamente. Obrigada mais uma vez por essa aula de inteligência emocional. Obrigada. Até mais. Até mais.